Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui no sul da Bahia, né? Graças a Deus, estamos aqui no posto, galera. Tá chovendo muito e aí estamos aqui no canhão sergipano, né? Já passamos as caixas, os carros, as F4000 já foram pegar a mercadoria na roça, né? Que o caminhão não entra. O caminhão é grande, não entra. Lá só os carros pequenos traçados, né? Chovendo, fica muito liso. Eu vou baixar mais aqui um pouco, dar zoada no vídeo, né? Beleza, então, mesmo eu estava olhando aqui também a tecnologia do novo Iveco, né? E tudo a gente vai olhando. E também já tomei café, 11h30 vamos almoçar aqui no restaurante, né? Que é de boa. 11h30, porque se deixar muito tarde ninguém não encontra mais comida, né? Porque caminhoneiro já sabe. Pô, só pega resto, né? Só pega resto. Então estamos aí, meus irmãos. Focado aqui esperando a mercadoria e já distribuir as caixas todas. Beleza? Também agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso, né? Tá frio, né? Tá muito quente aqui na Bahia, mas tá de boa. Mas também, meus irmãos, não só isso que eu quero falar. Eu quero falar da Bíblia Sagrada, que é onde a gente tem que aprender e meditar dia e noite, né? Meditar na palavra do Senhor, beleza? Então vou pegar aqui, meus irmãos. Deixa eu ajeitar aqui o pedestal aqui. Vou dar aqui um reforço nele aqui para ficar qualificado, né? Pois é, então, meus amigos. A palavra é essa. A palavra é a Bíblia Sagrada. Porque vamos ler uma história aqui no livro de Josué, que é muito boa. Porque, olha, quando a gente não pode, Deus pode. Você vê aquela cidade de aí, né? Deixa eu ver aqui, estou procurando aqui no livro de Josué. Então estamos encontrando aqui, estamos olhando a Bíblia aqui. Não sei se dá para filmar um pouquinho assim. Mas é maravilhoso. Josué. Aí é tomada e destruída. Você sabe dessa história, né, meus queridos e amados irmãos? Aí é tomada e destruída. O que é que nós vamos aprender aqui, olha? Aí é tomada e destruída. É capítulo 8 de Josué. Olha. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantem. Toma contigo toda a gente e de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Versículo 1, né? Versículo 2: farás, pois, Ai e o seu rei, como fizeste a Jericó e o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por trás dela. Tá vendo? O que o Senhor falou, né? Versículo 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens, valente e valoroso, e enviou no de noite, tá vendo? 30.000 homens. Vamos ver a história, né? Como é.
Escolheu Josué, né? Agora versículo 4. Deu-lhe ordem, dizendo: olhai, poreis emboscada a cidade, por detrás da cidade. Não vos alogueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebido. Todos é para estar, todos para estar apercebido, né? Versículo 5. Eu e todo o povo que está comigo, nos achegamos à cidade, e será que quando nós nos saírem ao encontro? Esse é o capítulo 5, galera. Que é grande esse versículo, ele tem 35 versículos, esse capítulo. Como antes fugiremos diante deles, tá vendo? Versículo 6. Olha, ele está dizendo aqui, eu vou repetir para vocês os 5, né? Porque é muito importante. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos acharemos a cidade, nos chegaremos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos como chegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles, tá vendo? Deixa-los, pois, sair atrás de nós. Versículo 6. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então, versículo 7. Então sairei vós da emboscada e tomarei a cidade, porquanto o Senhor vosso Deus vos dará das vossas mãos. Tá vendo? Versículo 8. E será que, tomando vós a cidade, porei a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor, farei, olhai que vos tenho mandado. Tá vendo? Está escrito na Bíblia que o Senhor tem mandado, porque quando a gente não pode fazer uma coisa, quando o Senhor manda, nós faz. Amém? Assim Josué, versículo 9. Assim Josué enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Versículo 10. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Essa cidade estava revoltada, né? Contra o povo. Versículo 11. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também, versículo 12, tomou também alguns 5.000 homens e pôs-los entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Versículo 13. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade,
E foi Josué aquela noite ao meio do vale. Versículo 14. Versículo 14. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele todo o que o povo, que o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada detrás da cidade. Versículo 15. Josué, pois todo o Israel se houveram como ferido diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Versículo 16, vai entendendo a história, né? Que a gente tem que ler a Bíblia e entender. Versículo 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. Versículo 17. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta. Versículo 18. Não, deixaram a cidade aberta e... Aqui, vou ler o 17. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para aí, porque a darei nas tuas mãos. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Está entendendo? Quando Deus manda, ele garante. Que foi Deus que falou para Josué. Versículo 10. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e atormentaram e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. Versículo 20. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugir para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. Versículo 21. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, o que o fumo da cidade subia, tomaram a ferira os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Tá vendo? Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o
trouxeram a Josué. Vão entendendo, sou 23, o 24. E sucedeu que, acabando os Israel, os israelitas, de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos seres consumidos, todo Israel se tornou aí e puseram a fio da espada. 23. Todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Versículo 26. Porque Josué não retirou a sua mão, que estenderam com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tá vendo? A mão de Josué, pelo poder de Deus, teve poder, né, meus queridos? Que Deus mandou. Quando Deus manda, Ele garante. Pode ter certeza. Porque o problema foi esse da cidade, né? Aí vamos agora para o versículo 27. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. 28. Queimou, pois, Josué Ai e tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. Aqui o 29. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se retirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até ao dia de hoje. Tá vendo? Esse rei, né? Para você ter ideia, queria ser alguma coisa, mas estava contra os mandamentos de Deus. Aí Deus se revoltou, né? Olha o que aconteceu com o povo e com o rei. Tá vendo? Como está escrito aqui, no 29. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, olha. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra, olha, até ao dia de hoje. Tá vendo? Que não foi a vontade do Senhor, foi contra a Deus, né? Agora aqui no mesmo, aí foi o capítulo 8, né? Agora aqui no mesmo capítulo, meus queridos e amados irmãos, Josué edifica um altar, escreve a lei em pedra e leu. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedra e leu-a. Que vou agora para o 30, né? Que até o 35, como eu falei, para ficar o vídeo bom. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no momento de Ebal, no monte de Ebal. Vamos ler de novo para ficar bem esclarecido, né? Versículo 30 aí. Então Josué edificou um altar ao Senhor
Deus de Israel, no monte de Ebal. Versículo 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteira sobre a qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifício pacífico. Versículo 32. Também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Versículo 33. E todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estava de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levita que levava a arca do concerto do Senhor. Estrangeiro como naturais, metade dele em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Amém? Agora versículo 34. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, abençoou e a maldição conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Versículo 35 e o último, né? Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Amém? Tá vendo? Que não era para Josué ler essa palavra aqui. Vamos ler de novo para vocês entenderem. A palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andava no meio deles. Tinha segredo, né? O poder de Deus é grande, meus queridos e amados irmãos. Quando ele manda, ele garante. Pode estar do jeito que tiver. Quando Deus chega, ele abençoa. Porque não viu naquela passagem do Rio Jordão, né? Ele parou a água e o povo passou em pé seco. A passagem do Mar Vermelho, né? Que ele abriu, mandou Moisés tocar no cajado na água, o mar se abriu, o povo passou em terra seca. Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei queria que ele adorasse a estátua de ouro que ele fez, para glorificar o nome dele. Ele disse, eu não me dobro, eu não me dobro perante o homem, perante a estátua de um homem. Porque sabia, disse, se Deus quiser, ele me livra. E livrou ele da fornalha de fogo ardente, né? Como está escrito na Bíblia Sagrada. Não foi diferente de Daniel, que Deus mandou jogar ele lá dentro. O rei mandou que ele jogasse dentro da cova do leão, e Deus estava com ele lá dentro, né? E o leão faminto, não tocaram nem nele. Assim, a história é muito boa. Meus queridos e amados irmãos, e vamos meditar na palavra.
Amém? Eu agradeço a oportunidade e assista esse vídeo e medite na palavra. Josué, capítulo 8. Que ele tomou destruiu a cidade. Como está escrito aqui, aí é tomada e destruída. Porque tinha um povo muito valente, mas o grande é Deus. Amém?